Olá! Hoje a gente vai fundo numa lei super importante, né? A Lei 10.446, de 2002. Ela é chave pra gente entender quando, assim, a Polícia Federal entra em campo naqueles crimes maiores, sabe? Que envolvem mais de um estado ou até outros países. Nossa base aqui é um trecho do material especial 8.pdf. A ideia é destrinchar quando a PF assume esses casos de repercussão interestadual ou internacional. Lembrando sempre, né, que isso não tira a responsabilidade das polícias estaduais. Vamos lá entender essa divisão. Exato. É fundamental ter isso claro. A lei busca, na verdade, uma repressão uniforme para certos crimes, né? Crimes mais graves, que afetam vários lugares. E aí, muitas vezes, só uma coordenação federal, como a da PF, que é ligada ao Ministério da Justiça, consegue dar conta, entende? Pela estrutura mesmo. Entendi. Então a lei meio que já lista algumas situações em que a PF pode investigar direto, é isso? Isso. Sem precisar daquela autorização específica do ministro da Justiça. Desde que tenha essa repercussão maior, claro. Quais seriam esses crimes? Exatamente. O artigo 1º da lei traz essa lista. Começa com crimes bem sérios contra a liberdade. Sequestro, cárcere privado e a extorsão mediante sequestro. Mas atenção, tem um detalhe crucial aí. Ah, sim. Eu vi aqui, só se a motivação do criminoso for política ou então se a vítima for uma autoridade e o crime relacionado à função dela. E aí já surge aquela dúvida clássica, né? Motivação política é o mesmo que crime político? Acho que muita gente confunde. Ótima pergunta. E não é a mesma coisa. Crime político ele tem uma definição própria em outra lei. É aquele que atenta diretamente contra o Estado democrático de direito, as instituições. Já a Lei 10.446, ela foca na motivação da pessoa que comete um crime comum, como o sequestro. O ato em si, o sequestro, não é contra o Estado, mas a razão por trás dele, o porquê, tem um fundo político. É uma diferença, sim, sutil, mas importantíssima para aplicar a lei corretamente. Fez todo sentido agora. Bom, seguindo a lista da lei, o que mais que permite essa ação direta da PF? Formação de cartel, né? E também crimes que violem direitos humanos. Mas não qualquer um. Só aqueles previstos em tratados internacionais que o Brasil faz parte. E isso é muito interessante, né? Porque mostra a lei conectando a atuação policial aqui dentro com os compromissos que o Brasil assumiu lá fora. É uma visão, assim, bem integrada da segurança e dos direitos humanos. Transcende o território nacional. É verdade. E tem mais, né? Crimes contra o patrimônio, mas aqueles de grande impacto. Furto, roubo ou receptação de cargas. Mas só se a carga estiver sendo transportada entre estados ou países. E tem mais um requisito, acho. Tem sim. E é importante. Não basta ser roubo de carga interestadual. Precisa haver indícios de que tem uma associação criminosa por trás. O que a lei antes chamava de quadrilha ou bando, né? E essa associação tem que estar atuando em mais de um estado. Ah, então é uma combinação. Exato. Percebe? O tipo de crime, a natureza do transporte interestadual ou internacional e a prova de um grupo organizado agindo de forma ampla. Precisa juntar tudo isso. Bem específico mesmo. A lista continua. Entra na área da saúde também, né? Falsificação, corrupção, adulteração de produtos medicinais ou terapêuticos, inclusive a venda pela internet, que hoje é um canal enorme para isso. E vale lembrar, né? São crimes hediondos, gravíssimos. Exatamente. Afetam a saúde pública de um jeito muito direto. O potencial de dano é gigantesco. Por isso essa atenção federal especial. E a questão da internet só amplia o alcance, né? Justifica ainda mais a necessidade de uma repressão coordenada. E a lei não parou no tempo, né? Foi atualizada. O que mais entrou nessa lista? Ah, sim. Furto, roubo ou dano contra bancos ou caixas eletrônicos. Mas, de novo, com aquele detalhe. Isso. A mesma lógica, quando há indícios de associação criminosa atuando em mais de um estado. A ideia é pegar as organizações maiores, mais estruturadas. E tem também um ponto super atual: crimes pela internet que espalham misoginia, o ódio contra mulheres. Essa inclusão é um reflexo claro, né? A lei tentando se adaptar aos novos desafios que a tecnologia e a sociedade trazem. A misoginia online tem um alcance e um impacto devastadores. E, mais recentemente ainda, desde 2024, também o furto, roubo ou danos contra empresas de transporte de valores. Também entrou nessa lista de atuação direta da PF.
Ok, então, para resumir essa parte, para todos esses crimes listados lá nos incisos do artigo 1º, se tiver essa repercussão interestadual ou internacional, a PF tem, digamos, carta branca para começar a investigar. Exatamente. A lei já dá essa autorização prévia, por assim dizer, para esses casos específicos. Mas e se acontecer um outro crime grave? Sei lá, um homicídio que cause comoção em vários estados, mas que não está nessa lista? A PF fica de fora? Não pode investigar? Não necessariamente. Aí é que entra o parágrafo único da lei. Ele funciona como uma válvula de escape, ou melhor, uma ferramenta adicional, para outros crimes que não estão listados ali nos incisos, mas que também tenham essa repercussão interestadual ou internacional e que precisem de uma repressão uniforme, a PF pode investigar sim. Só que, nesse caso, não é automático. Precisa de uma autorização expressa ou uma determinação do ministro da Justiça. Ah, então nesses casos fora da lista existe um passo a mais. Uma análise específica do Ministério para decidir se a PF entra ou não. Exatamente. É um filtro adicional. O ministro vai avaliar a situação, a gravidade, a complexidade, se realmente precisa dessa coordenação federal, talvez até a disponibilidade de recursos da PF para aquele caso. É uma decisão que pesa a necessidade da intervenção federal em situações que não foram previstas de forma taxativa lá nos incisos. Entendi. Então, recapitulando tudo, a Lei 10.446, ela desenha assim um mapa bem claro para a atuação da Polícia Federal nesses crimes que ultrapassam fronteiras, sejam estaduais ou nacionais. Ela lista hipóteses onde a PF age direto e prevê uma outra possibilidade, de agir em outros casos desde que tenha autorização do ministro. É isso aí. É um mecanismo legal e interessante porque busca equilibrar as coisas. De um lado, a responsabilidade principal, que continua sendo das polícias estaduais. Do outro, a necessidade de ter uma resposta federal mais coordenada para esses crimes de maior complexidade, de maior alcance territorial ou até internacional. Evita sobrecarregar a PF com tudo, mas garante que ela possa atuar onde é realmente necessário, nos casos mais graves e complexos que fogem da capacidade de um único Estado. Especialmente com a tecnologia, o crime organizado cada vez mais conectado, atuando virtualmente, sem fronteiras físicas claras. Como será que essa lei, com essa lista de crimes, vai conseguir acompanhar essa evolução toda? Será que a lista vai precisar ser atualizada mais vezes? Ou a gente vai ver um uso cada vez maior daquela autorização do ministro para adaptar a resposta federal a novas ameaças que nem imaginamos ainda? É algo para a gente pensar.